No vídeo de hoje, iremos aprender como a Bíblia pode nos ajudar na luta contra a depressão. Vamos dar luz a um caminho de otimismo e esperança para aqueles que lutam contra essa doença. Queremos mostrar que os seguidores de Cristo não precisam encarar essa batalha sozinhos, mas sim com o conforto e a orientação daquele que nunca nos abandona. Este vídeo tem como objetivo te guiar a alcançar grandes benefícios, tanto para a saúde mental, espiritual e física. Mas antes de começar, se inscreva no canal e deixe seu like, para que você não perca nenhum conteúdo e esse vídeo possa chegar a ajudar mais pessoas que necessitam dessa palavra. Os patriarcas da fé cristã são a pedra fundamental do cristianismo. Seus feitos heróicos e suas histórias inspiradoras ecoam ao longo do século. Mas vamos encarar a realidade. Não foram eles que realizaram essas façanhas impossíveis. Foi o poder de Deus que os guiou, os abençoou e os capacitou para realizar tais feitos. Logo, não existem super-heróis bíblicos, mas sim homens de Deus. E é um erro acreditar que eles nunca sofreram, nunca perderam, nunca ficaram doentes. Eles todos são humanos, enfrentaram desafios e nem sempre foram vitoriosos. E este é o ponto central que vamos ver aqui. Vamos fazer uma reflexão madura para lidarmos e encararmos as perdas e dores da vida com esperança. Afinal, a depressão é uma doença que afeta a todos, inclusive os cristãos que não estão imunes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão em todo o mundo. E entre esses números encontramos cristãos honestos, fiéis aos princípios bíblicos e que amam a Deus. Sim, pessoas que amam a Deus ficam doentes, como o exemplo de Lázaro no episódio em que adoece e morre. Quando Jesus encontra uma das irmãs de Lázaro, ela lhe diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa frase revela a maturidade que todo cristão deve desenvolver. Lázaro era amigo íntimo de Jesus, mas mesmo assim adoeceu e morreu. O amor de Deus não impede que seus filhos fiquem doentes, percam seus empregos ou sofram com a perda de entes queridos. Alguns cristãos podem ter uma visão mimada da de Deus, mas a verdade é que Ele não nos torna imbatíveis ou imortais. Continuaremos a passar por dificuldades, mas a vantagem está em saber que somos amados por Deus. A promessa é clara: mesmo que eu caminhe pelo vale mais escuro, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado são a minha proteção. A certeza é que você passará por momentos difíceis, mas a companhia e presença de Deus serão sempre um alívio certo para aqueles que o amam. Vamos agora entender e definir o que é a depressão. A depressão é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um mal do século. É um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão provoca ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grande oscilação de humor, prejudicando significativamente o dia a dia. Descrevendo de forma mais clara, ela faz o mundo parecer uma bola cinza sem graça. Ela te arranca a vontade de realizar atividades e te faz sentir que a vida está sempre em tons de cinza. As causas incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais. Estudos recentes mostram que esses fatores podem alterar a maneira como o cérebro funciona. O peso constante da tristeza e desinteresse pode levar a sintomas físicos e comportamentais como mudanças no sono, apetite, energia, concentração, comportamento e autoestima. Mas calma, existe uma boa notícia: existe tratamento e ele está disponível. Mas antes, quero ressaltar um ponto importante aqui. A depressão não é nenhum tipo de castigo ou pecado. Ela é uma doença psiquiátrica crônica, podendo cursar com inúmeros sintomas anteriormente descritos, e é possível que o paciente tenha pensamentos suicidas, tornando-se crucial a ajuda de médicos e o apoio de familiares, amigos e irmãos durante o tratamento e após ele também. A depressão não é uma possessão demoníaca. A depressão é uma questão de saúde e é indispensável procurar um médico. A depressão pode ter diversas causas. Ela pode ocorrer devido a um conjunto de fatores, tais como má administração de perdas emocionais e físicas, por exemplo, ou alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, afetando neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre a depressão? Um bom versículo para exemplificar é Provérbios, capítulo 12, versículo 25, que diz: O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Salomão sabia que a ansiedade e a depressão andavam juntas e tinha sabedoria também para apontar um alívio e uma palavra bondosa. Encontramos histórias de homens que entraram em depressão como Moisés, Davi, Elias, Jó, Jonas e o próprio autor do Salmo, Salomão. Encontramos versículos que trazem alívio aos que estão tristes, oprimidos e ansiosos. O próprio Jesus declarou: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis
Eis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não encontramos na Bíblia nenhuma palavra que condena a pessoa que está em depressão, nem considera essa condição física algo pecaminoso, ou que não seja digno de perdão. Mas encontramos passagens que mostram que Deus deseja que sejamos cheios de alegria. Sabemos que Deus é capaz de curar qualquer doença ou distúrbio, mas também sabemos da necessidade médica, onde pessoas com depressão devem procurar especialistas e serem acompanhadas e tratadas. E esse deve ser o caminho para vencer. A união da medicina com a palavra de Deus é sem dúvida a melhor forma de superar essa batalha. Afinal, Deus nos presenteou com a ciência para cuidar do nosso corpo e com a palavra para alimentar a nossa alma. Mas atenção! Não adianta apenas receber o diagnóstico e a receita médica e não colocar em prática. Da mesma forma, não basta ler a Bíblia e não seguir os seus ensinamentos. Para superar a depressão com a palavra de Deus, é preciso cuidar de 3 aspectos fundamentais: o físico, o mental e o espiritual. Na parte física, é importante alimentar-se bem, praticar exercícios, ter boas noites de sono, tomar sol e cuidar do corpo como um todo. Já na parte mental, é necessário evitar escutar notícias negativas, ler e ouvir coisas boas, assistir filmes e ouvir músicas que tragam boas sensações, e estar rodeado de pessoas positivas. E por último, mas não menos importante, na parte espiritual, é preciso buscar a comunhão com Deus, estudar a Bíblia, amar a si mesmo e ao próximo. E aqui vai uma dica extra: não subestime o poder da ajuda de amigos e familiares. Saiba que até Jesus contou com a ajuda de amigos para curar um paralítico. Pois é, então não hesite em pedir ajuda e se cercar de pessoas que realmente se importam com você, pois juntos vocês vão conseguir vencer. Segundo um estudo realizado na Europa, a fé e a religião estimulam algo essencial para o ser humano: o espírito de comunidade. Os fiéis normalmente não estão sozinhos, estão cercados de outros que têm a mesma fé, o que ajuda a superar a depressão e os problemas da vida. Em uma sociedade cada vez mais marcada pela valorização do eu, o individualismo tornou-se uma característica dominante do mundo contemporâneo. No entanto, essa ênfase no indivíduo, em detrimento do coletivo, tem consequências profundas e prejudiciais para a saúde mental e o bem-estar. O individualismo, em sua essência, promove a ideia de que o sucesso e o valor de uma pessoa são determinados exclusivamente por seus próprios esforços e realizações. Essa mentalidade, por sua vez, cria uma pressão insuportável sobre os indivíduos para que se destaquem e sejam autossuficientes e, acima de tudo, se adaptem aos padrões estabelecidos pela sociedade. O resultado? Um aumento alarmante nos quadros depressivos e em outras doenças mentais. A solução para essa crise reside na rejeição do individualismo e na adoção de uma mentalidade coletiva. A solidariedade, a cooperação e a luta conjunta para alcançar objetivos comuns são essenciais para o bem-estar da sociedade. Ao trabalhar junto para o bem-estar comum, os indivíduos encontram um propósito e um sentido mais profundo em suas vidas. O coletivo, portanto, não é apenas uma estratégia para uma sociedade mais justa e equitativa, mas também uma abordagem para a saúde mental e o bem-estar. Na própria Bíblia, conseguimos ver a importância da comunidade. Algumas evidências disso são encontradas em diversos pontos da Bíblia. O principal mandamento do cristianismo é espalhar o amor ao próximo como se fosse a si mesmo, o que significa cuidar dos outros e viver em comunidade. No livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos compartilhavam tudo o que tinham e viviam em comunidade para garantir que ninguém passasse necessidade. Cristãos são instruídos a se reunirem regularmente para encorajamento mútuo, oração e edificação. A Bíblia enfatiza frequentemente a importância de cuidar dos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Isso reflete uma preocupação coletiva pela justiça social e pelo bem-estar da comunidade. Resumindo, a Bíblia contém muitos ensinamentos sobre a vida individual e nossa relação pessoal com Deus, mas também valoriza muito a importância da comunidade, justiça social e cuidado mútuo. A ideia de coletividade permeia muitos de seus ensinamentos e histórias. É muito importante entender que a depressão exige uma abordagem multifacetada para seu tratamento eficaz. Nesse contexto, a medicina e a fé emergem como pilares complementares na jornada de recuperação. A medicina, com sua base científica e métodos comprovados, oferece tratamentos que atuam diretamente nos desequilíbrios químicos e biológicos que podem estar na raiz da doença. Medicamentos, terapias e intervenções clínicas são ferramentas essenciais que proporcionam alívio e estabilidade para muitos pacientes. Por outro lado, a fé desempenha um papel crucial ao oferecer esperança, propósito e uma sensação de pertencimento. Para muitos, a fé é uma fonte inesgotável de força e resiliência, proporcionando um refúgio espiritual nos momentos mais sombrios. Ela pode ajudar a reforçar a determinação do paciente, oferecer uma perspectiva mais ampla sobre a vida e criar uma rede de apoio através de comunidades religiosas
religiosas e espirituais. Quando medicina e fé são harmoniosamente integradas no tratamento da depressão, elas oferecem uma abordagem holística que aborda tanto o corpo quanto a alma. Esta combinação potente pode maximizar as chances de recuperação, permitindo que o indivíduo encontre equilíbrio, paz e bem-estar em todos os aspectos de sua vida. Em última análise, a união da ciência e da espiritualidade no tratamento da depressão reforça a ideia de que a cura verdadeira ocorre quando abordamos o ser humano em sua totalidade. E você? Tem ou já teve depressão? Conhece alguém que está passando por isso? Deixe aqui seu relato nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.